Fala galera do YouTube, seja muito bem-vindo. Chega deixando o teu like, se inscreve no nosso canal aí, tá bom? Deixa o teu gostei, deixa o seu comentário. E hoje eu quero falar para vocês uma fonte poderosa. A palavra de Deus desde os antigos é algo poderoso na terra. Está contido na palavra de Deus poderes sobrenaturais, e muitos dos antigos alcançaram este poder através do conhecimento e da compreensão de qual poder é esse. Existem alguns poderes secretos contidos na palavra de Deus, e alguns dos antigos eles conseguiram alcançar essa dádiva, esse dom, esse conhecimento da palavra. Um deles foi Salomão. Salomão ele teve um conhecimento profundo das escrituras sagradas. Salomão ele entendia sobre astrologia, astronomia. Salomão conseguia compreender todas as coisas, tanto é que foi na sua época o homem mais sábio que já existiu na terra, um dos homens mais ricos que já pisou nessa terra. E por que Salomão teve tanta sabedoria e como Salomão adquiriu essa sabedoria? Aonde ele encontrou? Como ele conseguiu achar isso? E a pergunta que nos fica é quando ele conseguiu acessar essa sabedoria? E quem despertou no coração de Salomão essa intensidade de descobrir esse segredo? Haja vista que Salomão foi filho de Davi. Davi foi um grande rei em Israel. Davi foi um homem conhecido como um homem segundo o coração de Deus. E o que Davi fez para conseguir encontrar esta fonte de poder? Davi revela isso no Salmo 18, no seu verso 32. Ele diz: Deus é o que me cinge de poder. Então a energia, este poder emana de Deus. Mas como conseguimos alcançar este poder? Como conseguimos atingir esta autoridade? Precisamos primeiro entender que existe um poder, existe uma energia que emana de Deus todos os dias antes do sol nascer. Salomão ele conta esse segredo em Provérbios capítulo 8, no seu verso 17. Ele diz assim: Deus falando: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Então na madrugada existe um poder oculto que está em Deus. Esse poder, essa energia é o que Deus lançou no princípio da criação, porque Deus disse: haja luz e houve luz. Mas você vai perceber que essa luz não vem do sol, essa luz não vem das estrelas, essa luz é uma outra luz que vem do próprio Deus, porque a luz do sol, a luz da estrela, a luz da lua vai ser gerada no quarto dia, porque até então, que luz é essa que emana na criação, fazendo que haja vida em todas as coisas? Essa luz foi suficiente para iluminar e dar vida a toda a terra. Você conseguir ter acesso a essa luz, a essa energia, você vai ser levado a uma nova dimensão, porque existem dois mundos, duas dimensões a qual o escritor aos Hebreus fala. Ele diz assim: pela palavra de Deus entendemos que os mundos foram criados. Que mundos são esses? Mundo físico e mundo espiritual. Nós entendemos este mundo hoje como dimensões, dimensão física e dimensão espiritual. Você percebe isso quando Deus forma o homem do pó da terra. Deus ele sopra nas narinas do homem e o homem se forma a alma vivente. Você percebe que precisa de um elemento chamado terra para fazer um homem da terra, homem terreno, homem carnal. E também Deus sopra dos que está dentro dele, um homem espiritual. Existem dois corpos, corpo físico e corpo espiritual. O corpo físico é para nós termos acesso à dimensão física, à dimensão carnal. E o corpo espiritual é para que possamos ter acesso à dimensão espiritual. Adão ele tinha acesso às duas dimensões, a dimensão física e a dimensão espiritual. Depois que Deus forma o homem do pó da terra, Deus dá uma ordem ao homem dizendo: do fruto do conhecimento do bem e do mal, dele não comerás, porque no dia que dele comerdes, certamente morrereis. Mas quando você vê Adão comendo do fruto e não morrendo, apenas ficando nu, você acha que Adão não morre, Adão fica vivo. Mas Deus não disse que Adão certamente morrerá. O que morreu em Adão não foi o corpo físico, foi o corpo espiritual. Adão, naquele momento que ele come daquele fruto que Deus disse para ele não comer, ele tem uma morte espiritual. Ele corta esta ligação à fonte de poder, ele perde essa ligação com a fonte de energia.
Quando o homem espiritual morre, nós perdemos o acesso a esta fonte de poder, a esta fonte de energia, a qual emana de Deus. Mas percebemos que alguns homens no Antigo Testamento tiveram acesso a este poder, a esta autoridade. Davi foi um deles, Salomão foi um deles, Abraão foi um deles e tantos os outros que alcançaram esta graça. Mas o que eles fizeram para poder alcançar esta dimensão, mesmo sendo Adão pecador que transgrediu e matou o homem espiritual? Eles conseguiram acessar aquilo que estava oculto em Deus. Quando você ver Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, no verso 26, Paulo diz: o mistério que esteve oculto em todos os séculos e agora foi revelado a todos os santos. Ou seja, no antigo não era para todos, era para alguns, e todos agora têm este conhecimento, tiveram acesso. Muitos do Antigo Testamento tiveram a revelação. Você entende quando Abraão ele leva Isaac para o sacrifício? Ali era Deus mostrando para Abraão o plano da salvação. Isaac era uma tipificação de Cristo e Abraão uma tipificação de Deus, que Deus ia sacrificar o seu filho por toda uma humanidade. Pois essa é a revelação, Cristo Jesus de Nazaré. Muitos tiveram essa revelação. Você vê Jó ele tem essa revelação. Ele diz: se tivesse um juiz, um árbitro, Deus entre mim e ti, que julgasse a minha causa, então eu poderia falar livremente. Então você vê que Jó também teve esta revelação, teve esta iluminação que é Cristo Jesus. Cristo ele foi ao contrário de Adão. Adão ele morreu no espírito para viver na carne. Cristo não. Cristo morreu na carne para viver no espírito. E ele abriu a porta para que eu e você tivéssemos acesso a este poder, tivéssemos acesso a essa autoridade vinda de Deus. Eu e você temos acesso a Deus agora através de Cristo Jesus. Pela sua carne, pelo seu corpo, ele abre esta porta que Adão fechou no jardim. Deus agora ele abre através do seu Filho, Cristo Jesus de Nazaré. É aquilo que Jesus fala com Nicodemos em João, no seu capítulo de número 3. Ele diz para Nicodemos: Nicodemos, necessário é nascer de novo. Nicodemos fica todo embaraçado e não consegue compreender o que Cristo está dizendo. Cristo está dizendo do novo nascimento, porque o homem interior, o homem espiritual morreu no jardim com Adão, mas agora com Cristo o homem espiritual ele torna a ter vida novamente, porque agora ele vai se conectar ao Pai. Então este corpo espiritual ele nasce agora, ele nasce em Cristo. E todo corpo que nasce espiritual, seja carnal, quando ele nasce ele é uma criança, então ele precisa ser alimentado. Como se alimenta o corpo espiritual? Através da Bíblia, que é um alimento físico, através da oração, aleluia, de encontro com Deus, através da luz do Espírito Santo, alimento, água, aleluia, e luz. E eu digo para você, é impossível alcançar essa dimensão, é impossível alcançar este poder se o teu homem, o teu corpo espiritual não nascer. Só podemos acessar este poder, esta força, se nascermos em Cristo Jesus. Precisamos nascer em Cristo e perseverar dia após dia para que o nosso corpo espiritual venha crescer e sejamos uma fase adulta espiritualmente falando. Quando você consegue compreender esta dimensão, você percebe que você precisa alimentar o teu corpo espiritual para que você tenha acesso a esse poder ao qual Jesus fala: se tiveres fé como um grão de mostarda. A fé não vem pela carne, vem pelo Espírito, não vem pelaquilo que você vê, vem pelaquilo que teu espírito consegue alcançar. Eu vou te dar um exemplo. Se você tem um emprego, um trabalho, um serviço, e você fica sem comer, sem beber, sem pegar sol, você vai ficar fraco. Automaticamente você não vai ter forças para ir trabalhar, para ir para sua ocupação. E se você não tiver forças para ir para sua ocupação, para o seu trabalho, você não vai receber o teu salário porque você não trabalhou. Assim é o corpo espiritual. Se você não fortificar o teu corpo espiritual, você não vai ter forças para acessar as coisas espirituais, acessar o poder que emana de Deus, o poder de transformar, o poder de mudar todas as coisas. São 3 os alimentos para o corpo. Primeiro, alimento físico,
comida, que é vitamina para o corpo. Segundo, a água, a qual o corpo faz parte, 70% composto de água. E terceiro, a luz do sol, porque sem luz não há vida. Esses três você precisa para o teu corpo físico, e esses três também você precisa para o teu corpo espiritual. O teu corpo espiritual precisa de alimento. O alimento é a palavra de Deus. Você precisa se alimentar para ficar forte. Segundo, a água. Você precisa da água do Espírito Santo para se tornar forte. E terceiro, você precisa da luz, a luz de Cristo. Por isso que Paulo nos ensina: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Não tem como você acessar as dimensões espirituais se você não seguir a luz, seguir os caminhos que Cristo deixou para mim e para você. Quando você alimenta o teu corpo espiritual, aí sim você tem acesso à dimensão espiritual. E existem momentos da hora que são mais propícios para nós alcançarmos coisas das dimensões espirituais. Um horário é de meia-noite às 6 da manhã. Este horário é um horário em que Deus ele se revela através da luz do teu espírito, a luz que antecede a luz do sol. Na madrugada existe uma luz que antecede a luz do sol, que é a luz de Cristo. Por isso que Salomão ensina: os que me amam de madrugada me buscam e me acharão. É porque Deus ele se revela na madrugada. Então, se você quer uma fonte de poder, se você quer uma fonte de energia, comece a manifestar no corpo espiritual através da palavra, através do jejum, através da oração, através do clamor da madrugada, e você vai ascender numa dimensão espiritual a qual você nunca compreendeu e nem chegou na sua mente. E eu te desafio nesta hora a buscar a Cristo através da oração, através do jejum. Deixa Deus fazer nascer em ti o corpo espiritual através de se render a Cristo Jesus de Nazaré, e começa a descer nas profundezas da revelação, porque Deus ele tem poder ainda para entregar, ele tem mistérios ainda para revelar, mas precisa que o teu corpo espiritual esteja forte, esteja firme, e comece a entrar na revelação de Deus. Entra na madrugada na oração, entra na madrugada no jejum, entra na madrugada na oração da palavra. E eu lhe convido, eu lhe convoco para esta missão, eu lhe chamo, eu lhe convido para esta empreitada, e eu tenho certeza que aquilo que tu pedires vos será concedido. Aí acontecerá a palavra de Cristo na tua vida. Pedi, pedi, dá-se-vos-á, batei, abri-vos-ás, buscai e encontrareis, porque se tiveres fé como um grão de mostarda, direi para este monte: passa daqui para colar. Mas para um monte obedecer, para as coisas físicas obedecer, você precisa ter domínio nas coisas espirituais. O teu homem espiritual precisa estar forte. Chegou o tempo de mortificar a tua carne e de vivificar o teu espírito. Guarda esta palavra no teu coração, que o Espírito de Deus continue trabalhando e operando maravilhas na tua vida. Deus te abençoe. Se inscreve no nosso canal, deixa o teu gostei, deixa o teu comentário, e assim que possível eu vou fazer mais vídeos ensinando a você o verdadeiro jejum. Deus vos abençoe em nome de Jesus.